Olá, aqui é o Jefferson Dias, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power. E no vídeo de hoje nós vamos continuar aquele jogo que nós começamos na semana anterior, na semana passada. Bom, o que nós fizemos aqui? Nós criamos o nosso personagem de plataforma que anda só para frente. Ele pula, né? Mas ele não volta para trás, porque o jogo vai ser um jogo simples de plataforma, onde o personagem tem que caminhar para frente e desviar dos inimigos, pular obstáculos e por aí vai. Vai ser somente isso, vai ser um jogo bem simples mesmo. Bom, então na aula anterior nós fizemos o personagem. Nessa aula nós podemos fazer o seguinte: vamos alterar alguns parâmetros aqui do nosso personagem. Tô achando o pulo dele muito fraco. Então vamos aumentar aqui um pouco a força do pulo dele. Só você dar um duplo clique no personagem e você vem aqui em Behaviors e altera as propriedades. Deixa eu ver aqui se o áudio está saindo, tá normal. Beleza. Acho que não está tão alto não, mas enfim. Então aqui eu tenho aceleração, desaceleração, gravidade, jump speed. Vamos colocar aqui 800 de jump speed. Vou aumentar um pouco a velocidade do personagem também para 300. E vamos ver aqui, vamos testar. Bom, agora o pulo já está mais alto. Melhorou bastante, né? Agora dá para pular bem longe. Por um jogo onde a única coisa que a gente pode fazer é pular e avançar, sem poder regredir, é importante a gente ter um pulo alto e também uma velocidade do personagem que seja adequada. Então beleza, vamos manter assim. Agora eu preciso fazer a minha câmera seguir o meu player. Isso aqui é muito importante, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer as configurações das câmeras em cada cena. Então eu não vou fazer, por exemplo, a configuração da câmera para cada, ou melhor, para o geral. Eu vou fazer para cada uma cena, eu tenho que configurar essas câmeras. Ou melhor, como as cenas, as fases do game serão muito parecidas uma com as outras, principalmente em relação ao número de camadas que a gente vai ter, não vai ser necessário fazer em cada cena. A gente pode fazer lá naquele grupo de eventos do personagem, do player. Eu acho que vai funcionar bem, não vai precisar fazer aqui na cena não, porque senão cada nova cena a gente vai ter que fazer isso aqui também. Mas o problema é que se a gente fizer aqui, ou melhor, se a gente fizer lá na folha de eventos do player, o tamanho da fase tem que ser o mesmo. Então vamos fazer aqui da cena mesmo. Vamos criar aqui então. Vou colocar aqui um comentário que vai ser movimento da câmera. Diferente do Construct, ele não tem um behavior para isso, pelo menos por enquanto. E eu vou criar aqui um evento. Esse evento vai ficar vazio, não vai ter nenhuma condição aqui. Quando a gente não tem nenhuma condição, ele ocorre a todo momento. É como se fosse o everyTick do Construct, para quem usa. Vou vir aqui em ação, adicionar ação, e vou vir aqui na opção Layers e câmeras. Aqui, ó, Layers e câmeras. Aí eu vou selecionar essa opção aqui, ó, centralizar a câmera no objeto com limites. Porque se eu colocar só isso aqui, centralizar a câmera com o objeto, ele não vai criar o limite tanto da parte superior quanto inferior da minha fase. E eu quero ter um limite do início
até o final da minha fase e do topo para a base. A câmera vai funcionar somente dentro desse espaço. Ela não vai ficar 100% livre num espaço infinito. Então preciso vir aqui para centralizar com limites. Aí eu vou centralizar com qual objeto? Vai ser esse objeto aqui, a alma do personagem. Aí ele pede o top left X e o top left Y e o bottom right X e o bottom right Y, que é basicamente isso aqui. Eu vou deixar vazio aqui por enquanto, então vou dar um OK. O que eu vou fazer? Eu até separei aqui já. Ó. Vou duplicar esse bloco preto. Esse primeiro bloco eu vou colocar aqui, vai ser o meu topo e o limite esquerdo e o limite do topo, que é o x0, y0. Então a minha câmera vai vir no máximo aqui nesse ponto. Então ela não sobe mais do que essa posição aqui na horizontal. E ela nem anda mais para a esquerda em relação aqui a esse ponto vertical. Então é aqui, ó, 0, 0. Então vou vir aqui nos eventos, né? Então duplo clique, então o top left, que é a esquerda, o topo da esquerda, então vai ser 0, 0. X0, Y0. Agora eu preciso do bottom right, tanto o X quanto o Y, que é o que está na parte de baixo, porém à direita. Então vou duplicar aqui, segura Ctrl, clica e arrasta. Deixa eu conferir aqui se está gravando. E eu vou colocar aqui embaixo primeiro, ó, eu tenho aqui a minha linha da câmera, então vou colocar aqui, tem que ficar abaixo da câmera. E eu vou jogar lá para frente, que vai ser o meu limite da minha fase. Né? Que aí eu vou fazer com base no tamanho da minha fase. Vou até pegar uma outra cópia desse bloquinho e vou fazer o seguinte. Vou colocar um tanto no topo, aqui na parte de fora, quanto aqui nessa parte de baixo. Isso aqui vai servir só para me guiar, porque como eu não tenho limite da minha fase, eu não posso criar nada acima dessa faixa que eu coloquei aqui e nem abaixo, né? Serve só para eu me localizar aqui, para eu saber onde que está o topo da minha fase e onde que está a base, né? Porque se eu vier aqui para esse canto, eu não vejo mais, eu não tenho aquela linha da câmera. Vou colocar como se minha fase terminasse por aqui. Minha fase terminando aqui, eu vou colocar o limite da câmera nessa posição, na posição desse quadrinho. Então vou até pegar aqui o X, Ctrl C, e vou vir aqui, ó, bottom right X position, ok. Depois eu vou pegar o Y, 608, que é o limite que ele tem na vertical. Bottom right Y position. Depois eu tenho que selecionar a câmera, a layer, quer dizer, porque eu tenho que fazer isso para cada camada. Se eu fizer toda essa configuração e marcar somente uma camada, vai acontecer que somente essa camada vai acompanhar o jogador. Se eu não definir fazer um evento desse, uma ação para cada camada da minha fase, eu não vou ter todos os elementos acompanhando. Aqui por enquanto eu vou deixar vazio mesmo, mas depois eu vou alterar futuramente. Vou dar um play aqui, vamos ver se a câmera se move. Então tá aí, ó. Só que ela tá indo pro topo também, né? Quando eu tô subindo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse ponto aqui um pouco mais para cima, dessa forma. Ou então eu posso colocar a parte... eu vou trabalhar nessa parte de baixo mesmo. Vou subir esse bloquinho para cima. Então o Y agora, ao invés de ser aquele valor que estava anteriormente, que é o 608, vai ser 576. Vamos ver aqui.
Lá, agora ele não se movimenta mais na horizontal, né? Então beleza. Essa linha que eu vou jogar para cima, essa faixa, né? Para ela não ficar visível durante o game. Dessa forma. Então beleza. Isso aqui eu vou tirar também para fora, já que eu sei que é o 00 aqui. E aqui eu posso ir montando a minha fase com base da maneira que eu queira montar aqui, né, a fase do meu game. Eu vou colocar alguns pedaços aqui só para ver o limite da fase, né? Vou colocar aqui vários pedaços para pular. Depois a gente monta um level design mais decente, né? Até puxei esse um pouco mais. Trazer ele aqui assim. Então vamos lá. Então ele caminha, a câmera segue. Os precipícios ficaram o espaço bem pequeno, né? Em relação à força do pulo do nosso player, mas enfim, não tem problema. Então beleza, então aqui a nossa câmera já está seguindo o nosso player. Agora eu vou fazer o seguinte, para deixar mais interessante. Eu vou criar um inimigo aqui bem simples, para a gente já começar a colocar alguns inimigos para a gente ter que desviar. Mas antes disso eu vou montar uma fase primeiro. Aqui um level design. Tirei essas. Manter somente esse último aqui, só para eu saber mesmo. Depois a gente precisa colocar algo aqui abaixo para que quando o personagem cair ele morrer, né, e não ficar preso aqui nesse pedaço, porque tem um bloco sólido ali. Mas enfim, depois a gente vai corrigindo isso. Para montar o level design, o ideal é você ir jogando, né? Eu coloco aqui, eu preciso saber se esse pulo está ok, se está interessante. Eu vou fazer o seguinte, ó, tá um pulo bacana. Esse primeiro pulo do jogo, eu vou deixar ele menor para ser fácil do jogador conseguir pular. Porque se ele ficar muito justo, muito certinho aqui, ó, nessa distância mais ou menos, vai ser um pouco complicado. Eu vou puxar um pouco mais porque também tá extremamente fácil, né? Não precisa ser assim também tão fácil. Aqui dá para ele pular. Se ele morrer ali, se por algum motivo ele pular antes, ele vai aprendendo até a se acostumar. É a primeira função que ele faz, né? Depois aqui eu vou colocar uma parte para ele subir. Aqui. Coloquei esse pedaço aqui para baixo, o teto, para que o teto possa subir aqui nesse pedaço. E aqui acompanhando um pouco a dinâmica. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu quero treinar o meu player, né, o meu jogador, para que ele venha aqui e ele aprenda a pular a mais ou menos aqui, ó, essa distância, ele estando numa área mais alta e pular para uma área mais baixa de um precipício. Só que eu não quero colocar o precipício agora. Quero fazer assim, ó. Se ele não conseguir, pelo menos ele não morre.
É aquele sistema de game design que ensina o jogador a jogar o game. Aqui é quase impossível não cair ali, né? Ele pode cair aqui, mas não vai ser... Na maioria dos casos ele talvez vai querer pular ali. Vamos descer aqui um pouco esse teto. E aqui agora eu já coloco um outro precipício. Bom, como eu já testei esse pedaço, eu posso puxar o meu personagem para cá para começar a testar a partir daqui, né? Para não ter que ficar jogando todo o game novamente lá do início para poder fazer o teste, principalmente teste de pulo, né? Ver se a distância, a altura do precipício tá ok. Então beleza, aqui funciona. Não ficou justinho, mas também não ficou nada difícil. Vou colocar aqui uma descida bem simples. Eu vou deixar até esse pedaço aqui maior, porque talvez eu coloque um inimigo aqui. O jogador pula e vai ter um inimigo que ele vai desviar. Lembrando que o nosso personagem não vai destruir os inimigos. Ele só vai poder desviar deles. Beleza, aí você vai montando aí com base no que você achar que for interessante. Sempre lembrando de colocar as dificuldades de forma gradual. Você nunca pode começar colocando ali uns precipícios bem complicados. Aqui ele bateu a cabeça no teto. Então eu vou aumentar um pouco, colocar um pouco mais para cima. Porque isso aqui pode atrapalhar o jogador. Bom, aqui ele já não colide mais. Então beleza. Primeira fase, lembrando, fazer ela um pouco mais simples. E você pode trabalhar o seguinte, trabalhar várias fases, apesar que aqui está bem pequeno, né? Depois a gente pode aumentar o tamanho dessa fase. Mas vamos lá para o nosso inimigo. Vamos clicar aqui para adicionar um novo objeto, Sprite, inimigo 1. Clicar aqui, gráficos, inimigo 1, esse verde, e aplicar. Beleza. Clicar aqui para transformar ele num objeto global. E já vou jogar ele aqui. Vou aumentar o tamanho dele para ele ficar numa altura compatível ali com o nosso player. Agora eu vou fazer um esquema aqui, vou colocar alguns objetos aqui do lado, porque ele vai andar da direita para a esquerda e sucessivamente. E eu vou colocar um objeto aqui que toda vez que ele colidir com esse objeto, ele vai inverter a direção do movimento. Então vamos clicar aqui para adicionar objeto, Sprite, e vou colocar aqui o Trigger, underline, direção 1. Clicar aqui no mais, para a gente adicionar o gráfico, e vai ser esse aqui, ó, seta Trigger. Alguns games, às vezes eu faço uma seta para a direita e uma seta para a esquerda. Por exemplo, quando ele colide com a seta para a direita, ele vai para a direita. Quando ele colide com a seta para a esquerda, ele vai para a esquerda. Só que aqui eu vou utilizar somente um trigger, que a partir desse trigger, ele vai definir se ele vai para a direita ou para a esquerda. Na verdade, se ele estiver indo para uma direção e colidir com o trigger, ele vai para outra, para a inversa. E nesse caso eu vou usar um sistema que vai ser bem simples, porém funcional, que você também pode utilizar para outros inimigos e tal. Transforma ele também num objeto global de uma vez. E eu vou fazer o seguinte. Aqui no meu inimigo 1,
eu vou dar um clique aqui nesses 3 pontinhos e vou colocar uma variável local dentro desse objeto. Então vamos clicar aqui para adicionar a variável e essa variável vai chamar velocidade, que é a velocidade de deslocamento no eixo X desse objeto. Eu vou colocar aqui 90, então ele vai se movimentar a 90 no eixo X, ou seja, quer dizer que ele vai andar para a direita, que é um valor positivo. E eu vou fazer o seguinte, na verdade eu vou explicar isso depois. Agora eu vou vir aqui vou criar um evento externo. Já tem um evento externo do personagem que a gente criou no vídeo anterior. Vou clicar aqui para adicionar então um novo evento externo, que eu vou renomear para inimigos. Inimigos. Vou abrir esse evento, vou selecionar uma cena base, né, que vai ser a minha cena protótipo. E aqui na minha cena protótipo eu também vou vir aqui nesse mais, link, e vou linkar o meu inimigos a essa cena, porque aí ele passa a incluir os eventos que eu tenho aqui dentro dos eventos dos inimigos, aqui dentro dessa cena. Vou criar aqui um grupo, e esse grupo eu vou chamar de inimigo 01, porque aí eu coloco tudo separadinho aqui nos grupos. Então beleza, vou criar aqui um evento que eu vou clicar aqui nele e vou jogar para dentro do meu grupo, de tal forma que eu consigo fechar e abrir. E eu vou deixar ele sem nenhuma condição, para que o evento, para a ação que eu for colocar aqui, aconteça a todo instante. Então vamos adicionar uma ação comum aos objetos, movimento, adicionar força, aplicar uma força para que ele se movimente. Aplicar força em quem? Ao meu inimigo 1. E vai ser uma força no eixo X, porque ele vai andar sempre na horizontal. Que força que eu vou aplicar? Eu posso colocar um valor numérico aqui, definir o valor, ou então eu posso colocar o valor de uma variável, que é isso que eu vou fazer. Lembra que a gente colocou lá no inimigo 1 a variável velocidade. É aquela variável que eu quero, é aquele valor que ali está 90, mas eu não vou escrever 90 aqui. Eu vou pegar aquele valor, então eu clico nesses números, subo aqui, vem expressão comum aos objetos, variáveis, variável de objeto, seleciono objeto, inimigo 1, seleciono a variável, velocidade. Ele vai pegar o valor da variável e vai usar ele como uma força aplicada. Ok. Vou voltar aqui para a minha cena, vou colocar até o meu personagem aqui do lado e vamos ver. Vai notar que ele vai andar, mas ele vai embora. Olha, ó, foi embora o nosso inimigo. Preciso fazer com que ele retorne, né? Quando ele colidir aqui com esse trigger. E o que é que eu vou fazer para ele colidir, para ele inverter a posição? Eu vou usar aquele sistema matemático que é o seguinte. Por exemplo, a nossa variável tá ali como 90 do nosso inimigo. Vou até abrir aqui, ó, 90. Então eu vou fazer o seguinte, quando ele colidir com esse trigger, ele vai pegar esse valor dessa variável e vai multiplicar por menos 1. Quando você pega um valor positivo e multiplica por um valor negativo, como por exemplo menos 1, o resultado se torna negativo. Positivo com negativo fica igual a negativo. Então o que vai acontecer? Quando ele tiver com a velocidade 90 e colidir com o trigger, ele vai multiplicar esse valor da velocidade por menos 1. Então de 90 ele vai ser menos 90. Então, se ele está 90, ele vai para a direita. Se ele está menos 90, ele vai para a esquerda. Aí, beleza, ele está andando para a esquerda, colidiu novamente com o trigger. Vai pegar esse menos 90 e vai multiplicar por menos 1.
Quando você pega um valor negativo e multiplica por um valor negativo, o resultado vai ser um valor positivo, que é negativo com negativo, positivo, positivo com positivo, positivo. Ou seja, quando você multiplica dois números que são ou ambos são positivos ou ambos são negativos, eles vão dar como resultado positivo. Se são valores diferentes, ele vai dar sempre um resultado negativo. Então, por isso que a gente vai usar esse sistema, porque aí com um único trigger vai servir para ambas as situações, tanto para ele para a direita quanto para a esquerda. Então, vamos voltar aqui nos inimigos e vamos criar aqui um novo evento. Esse novo evento eu vou adicionar a condição comum aos objetos, collision e collision. Vai ser a colisão do inimigo 1 com o trigger direção 1, ou seja, a colisão entre os dois. O que vai acontecer quando houver essa colisão? Vamos adicionar uma ação comum aos objetos, depois você vem aqui variáveis e modificar a variável de um objeto. Qual variável? Vai ser aquela variável velocidade do nosso inimigo 1. Então, inimigo 1, variável velocidade. O que eu quero fazer? Eu quero fazer o valor dela se tornar negativo ou fazer o valor negativo se tornar positivo. Que vai ser multiplicando. Então, você vem aqui, ó, modificador, multiplicar por... Qual que vai ser o valor? Menos 1. Quero multiplicar por menos 1. Vou ver aqui se está gravando certinho. Então, beleza. Então, agora vamos testar. Então, sempre que ele colidir com o trigger, ele vai multiplicar o valor da variável velocidade por menos 1. O que vai fazer com que a variável velocidade do nosso inimigo ou fique positiva ou fique negativa. Então, vamos ver aqui. Outra coisa. Note que ele agarrou aqui e ele está tentando... Por que isso aconteceu? Ele está indo e voltando ao mesmo tempo. Porque ele colidiu, só que quando ele enquanto ele estava colidindo, aqui mesmo ele está fazendo essa operação matemática. Por isso que ele está preso, ele não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Porque o que aconteceu? Ele estava 90, ele colidiu, multiplicou, virou menos 90, começou a andar para a esquerda. Só que ele ainda estava colidido e multiplicou novamente, passou a ficar 90, depois menos 90, 90, menos 90, 90, é o que está acontecendo aqui agora, ele está intercalando. O que eu faço para corrigir isso? Simples demais. Eu venho aqui na condição desse evento da colisão e vou adicionar uma nova condição. Aí eu vou ter duas condições, né? E eu vou vir aqui em avançado, trigger once while true. Porque aí quando ele colidir com o trigger, ele vai executar essa operação matemática aqui, essa ação, somente uma vez. Então ele pode ficar ali em cima do objeto, tá aqui o inimigo, tá aqui o trigger, ele pode parar ali em cima, que ele vai executar somente uma vez. Que o que estava acontecendo era, ele colidiu, e enquanto ele está colidindo, ele está executando e fica preso. Aqui não, ele pode parar, que ele vai executar somente uma vez. Agora, se ele sair da colisão e voltar, aí ele executa mais um. Mas enquanto ele está aqui em cima, ele não executa novamente a ação. Por isso que é trigger once while true. Para executar somente uma vez. Agora vamos lá. Agora sim. Então ele vai para frente e para trás. Agora ele está menos 90, agora está 90, menos 90. Porque toda vez que ele colide com esse trigger, ele multiplica esse valor, que é ou 90 ou menos 90, por menos 1. E uma vez que ele multiplicou esse valor por menos 1, se ele for 90 multiplicado por menos 1, vai ser menos 90. Menos 90 multiplicado por menos 1, vai ser 90. E assim ele consegue intercalar esses dois. Eu vou colocar aqui, vou duplicar esse meu inimigo, para ver se não está dando nenhuma falha. Tá tudo certo. Porque senão poderia acontecer de quando acontece
essa operação matemática com um deles, o outro também recebe a interferência. Mas aqui tá beleza. Vai ser assim mesmo. Talvez depois eu altere a velocidade, se eu quiser deixar ele mais rápido. É só eu alterar de 90 para algum outro valor. Nós vamos testar aqui. Então aqui o player tem que vir jogando, o jogador tem que vir aqui, né? Aqui ele já tem que tomar um cuidado, desviou e segue. Bom, então é isso que eu queria passar aqui nesse vídeo. Nós vamos continuar esse nosso projeto, ele vai ser bem simples, porém nós vamos dar continuidade nele, né, para fazer um jogo legal. Vamos colocar um gráfico mais interessante aqui. Talvez até no próximo vídeo, ao invés da gente trabalhar aqui com a Anja Develop, a gente faça a parte visual dele, porque eu quero mostrar todo o processo de criação desse jogo. Não só a parte de programação, mas também a parte de criação visual. Vamos criar as músicas também. E quem sabe a gente publica ele em alguma plataforma. Então a gente faz aqui o serviço completo, né? Fazer o menu, tudo mais, game over, algum sistema de pontuação, seja lá o que for necessário aqui para o nosso game. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e queira receber as notificações dos próximos vídeos. Na verdade, para você receber as notificações, você tem que ativar o sininho aí, então eu recomendo que você faça isso. E também acesse o nosso site indiepower.com.br, porque lá você encontra mais conteúdo, além de também encontrar o nosso curso Game Art 2D, onde eu ensino a criar arte para jogos 2D. Então, se você já sabe criar jogos, já sabe programar, mas precisa dar um up no visual do seu game, é só você se matricular nesse curso e aprender a criar as artes dos seus próprios jogos. Então é isso aí e nos vemos então na próxima. Até mais!